Em um mundo imprevisível, o conhecimento é sua melhor arma. Este é o estado de prontidão. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, muito significativo. São trechos de uma edição moçambicana do manual Onde Não Há Médico. É um livro que tem uma história bem interessante, sabe? Originalmente ele foi pensado para comunidades rurais, né, sem acesso fácil a médico, hospital. E essa versão específica foi adaptada para Moçambique, um trabalho conjunto da Esperian Foundation, da Talc britânica e o que é fundamental com gente de lá, colaboradores locais, profissionais de saúde moçambicanos mesmo. E o objetivo principal desse manual é, assim, bem ambicioso. É dar conhecimento prático, ferramenta mesmo, para os trabalhadores de saúde primários e para as próprias pessoas das comunidades, para que elas possam cuidar da saúde onde não tem médico por perto. Parece que vai muito além de um simples manual de primeiros socorros, né? Ah, sem dúvida. É muito mais. O que realmente chama atenção é a filosofia por trás de tudo isso. A saúde ali é vista não só como uma coisa individual ou médica, sabe? Mas como um esforço coletivo da comunidade inteira. Um esforço coletivo. Isso. E o conhecimento é colocado como a ferramenta mais poderosa nisso tudo. Não é só sobre curar doença, entende? É promover o bem-estar de um jeito amplo, usando o que se tem na mão, seja o saber tradicional ou os recursos modernos que muitas vezes são limitados. Vamos dar uma olhada em alguns desses princípios, umas dicas que mostram bem essa abordagem. Interessante isso. A saúde como um esforço de todo mundo. E um dos primeiros pontos que pulam aos olhos nesse material é justamente essa ideia, que qualquer pessoa pode e talvez até deva ser um agente de saúde. Isso meio que desafia aquela noção de que saúde é coisa só para profissional treinado, né? Exatamente. O manual argumenta isso com todas as letras. Um agente comunitário de saúde não precisa ter formação formal, diploma. Pode ser qualquer pessoa da comunidade que esteja de verdade interessada em melhorar a saúde ali onde vive. Isso. Bom, democratiza muito a ideia do cuidado. E como isso funciona na prática? Os exemplos que ele dá são muito do dia a dia, sabe? Pais ensinando os filhos sobre higiene básica, coisa simples, mas fundamental. Agricultores trabalhando juntos para, sei lá, melhorar a nutrição de todo mundo, produzindo mais comida ou comida melhor. Aprendem na escola e levam para casa, compartilham com a família. É uma visão, assim, muito inclusiva, muito prática de quem pode ajudar. Eu gosto dessa amplitude. E o manual parece que valoriza não só o saber fazer, mas o como fazer também, né? Ele menciona a importância da compaixão, tem até uma frase bem forte lá, o carinho muitas vezes ajuda mais do que um medicamento. Isso traz uma dimensão humana que é essencial, né? Principalmente nessas situações de vulnerabilidade. Essa dimensão é central, com certeza. Reconhece que cuidar envolve empatia, apoio emocional, e isso pode ser tão terapêutico quanto um remédio, né? Além disso, tem uma ênfase enorme em compartilhar o conhecimento. Ah, sim. A primeira função desse agente de saúde da comunidade, antes mesmo de tratar, é ensinar. Ensinar como evitar a doença, como promover a saúde. O conhecimento não é para ser guardado, mas espalhado para fortalecer a comunidade toda. É uma forma de prevenção primária muito, muito poderosa. E como essa abordagem lida com as práticas que já existem? As crenças locais. Imagino que nem tudo seja, digamos, benéfico do ponto de vista da saúde moderna. Pois é, esse é um ponto super delicado. E o manual trata disso com muito cuidado. A orientação é ter um respeito profundo pelas tradições, mas um respeito, digamos, crítico, informado. Valorizar o que é útil nas práticas caseiras. E muita coisa é útil, sim. Certo. Mas, quando se identifica um hábito que pode ser prejudicial, como aquele exemplo que eles citam de passar esterco, fezes de animal no coto umbilical do bebê, Nossa. aí a abordagem não é chegar condenando, dizendo tá errado. Não. A sugestão é conversar, explicar por que aquilo é perigoso, sabe? O risco de tétano neonatal, por exemplo. E apresentar alternativas mais seguras, explicando também por que elas são melhores. O objetivo é ajudar a comunidade a entender os riscos e a fazer escolhas mais seguras e não impor uma visão de fora. É quase uma negociação cultural, entende?
não uma imposição. Faz sentido. É uma abordagem que parece mais sustentável, né? A longo prazo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de recursos, o manual dá bastante atenção para os medicamentos, especialmente os modernos. Qual é a visão que ele passa? Olha, aqui tem um equilíbrio bem interessante. O livro reconhece, sim, que certos remédios modernos são essenciais. Salvam vidas mesmo quando usados direitinho. Penicilina para infecção bacteriana grave, por exemplo, não tem discussão. Claro. Só que, ao mesmo tempo, ele faz um alerta muito forte contra o uso desnecessário e irracional de medicamentos, que parece ser um problema bem comum, infelizmente. E o que seria esse uso desnecessário? O manual dá exemplos, de situações muito comuns. A ideia principal é que, para muita doença leve, o nosso corpo dá conta do recado sozinho, sabe? Com repouso, bastante líquido, uma boa alimentação. Exemplos clássicos onde o pessoal pede ou usa remédios sem precisar. Resfriado comum, aquela tosse mais leve, diarreia simples. É muito comum quererem antibiótico para resfriado, né? Que é causado por vírus. Antibiótico não faz nem cócega. Isso a gente vê direto, até onde tem médico fácil. Essa pressão por uma pílula mágica, uma solução rápida. E o que o manual recomenda, então, para essas coisas tipo resfriado, tosse? Para resfriado, a recomendação é básica. Repouso e beber muito líquido. Se tiver febre ou dor, tudo bem usar um paracetamol. Mas ele bate na tecla. Antibiótico é inútil e pode até fazer mal. E para tosse? Olha que interessante. Beber muita água, segundo o manual, muitas vezes funciona melhor que muito xarope por aí, porque ajuda a soltar o catarro, né? Faz sentido. Sugere até inalar vapor de água quente, para aliviar a congestão, a tosse. A mensagem é clara. Nem todo sintoma precisa de remédio moderno. Essa orientação sobre usar remédio com cabeça é fundamental, né? Não só para evitar gastar à toa ou ter efeito colateral, mas também por causa daquele problema gigante da resistência aos antibióticos. Exatamente. O uso exagerado, errado de antibiótico é uma das causas principais da resistência bacteriana. Um problemão de saúde pública mundial gravíssimo. Então, o manual, ao pedir esse uso com critério, também ajuda a criar essa consciência. Mas aqui está o contraponto vital. Ele não prega para abandonar os remédios modernos. De jeito nenhum. Ah, bom. Pelo contrário, insiste que para doenças graves, esses medicamentos usados do jeito certo, dose certa, tempo certo e, se possível, com orientação profissional, são mais seguros e eficazes que muitas alternativas. Podem ser a diferença entre viver e morrer. O desafio é saber quando é grave e quando não é. E aí que está a dificuldade, imagino. Onde não há médico? Como é que a pessoa vai saber que a situação deixou de ser um mal-estar comum e virou algo sério? Que precisa daquele remédio mais forte ou até levar a pessoa correndo para um posto de saúde? Essa é uma preocupação central do manual. Tem um capítulo inteiro, o 4, só sobre sinais de perigo. Funciona como um guia de triagem, sabe? Essencial. Ele lista sinais bem específicos para cada idade. Recém-nascido, criança pequena, de 2 meses a 5 anos, criança maior, adulto. Reconhecer esses sinais é crucial para saber quando o cuidado em casa não basta mais. Quando tem que buscar ajuda qualificada urgente, mesmo que seja difícil chegar lá. Você podia dar uns exemplos desses sinais de perigo, para a gente ter uma ideia mais concreta? Claro! Por exemplo, em crianças de 2 meses a 5 anos, alguns sinais que acendem a luz vermelha são: não conseguir beber ou mamar, vomitar tudo, absolutamente tudo que engole, ter convulsão, ataque, ficar muito sonolenta, apática, difícil de acordar, sabe? Letárgica, ou respirar com dificuldade, fazendo barulho muito rápido. Entendi. E para os bem pequenos, recém-nascidos? Para os recém-nascidos, os sinais incluem febre, ou, ao contrário, temperatura muito baixa, recusar o peito, não mamar, ter convulsão ou aparecer um monte de bolinha de pus na pele. Já para adultos, sinais como dor forte no peito, falta de ar, confusão mental que aparece de repente ou pescoço duro, rígido, são muito alarmantes. Saber ver esses sinais é tão importante quanto saber tratar um probleminha simples. É a habilidade de saber o limite do que dá para fazer sozinho. Nossa, isso realmente coloca a responsabilidade e a importância do conhecimento prático em outra perspectiva.
Saindo um pouco dos tratamentos e indo para a prevenção, o manual também dá muita ênfase para a higiene e para o saneamento. Parece que volta naquela ideia das ações simples, da comunidade que tem um impacto gigante. Precisamente. Uma parte grande do manual explica direitinho como muitas doenças infecciosas, especialmente as diarreias que matam muita criança, infelizmente se espalham pela via que a gente chama de fecal-oral. Fecal-oral. Isso. Quer dizer, micróbio que está nas fezes de alguém doente acaba de algum jeito chegando na boca de outra pessoa. Pode ser pela mão suja, pela água contaminada, comida mal lavada, mosca. O manual explica esse ciclo de um jeito bem claro, bem direto. E quais são as barreiras mais eficazes para quebrar esse ciclo, segundo o livro? A água é fundamental. E não só para beber, viu? O manual frisa que precisa ter água em quantidade suficiente para higiene pessoal e da casa. Lavar as mãos é repetido à exaustão como uma das coisas mais importantes. Depois de usar a latrina, depois de limpar a criança, antes de cozinhar, antes de comer. O básico que funciona, né? Exato. E aí entra a criatividade prática. Como nem sempre tem água encanada, o manual sugere fazer uma torneira improvisada. Sabe como? Com uma garrafa de plástico ou uma cabaça com furinho. Pendura e aí dá para lavar a mão com um fiozinho de água, que é muito melhor do que lavar numa bacia com água parada, né? Adoro essas soluções. Pequenas tecnologias adaptadas que fazem a diferença. E quanto ao destino das fezes, o que o manual propõe? A questão do saneamento é central. A mensagem principal é: fezes humanas não podem ficar em contato com gente, bicho, nem água. A solução ideal é usar latrina. O manual ensina a construir vários tipos, desde as mais simples, de fossa aberta, que não são as melhores por causa do cheiro, das moscas. Imagino. Até umas opções melhores, tipo a latrina de fossa seca com tampa bem fechadinha, ou a latrina ventilada melhorada, a VIP, que usa um tubo de ventilação escuro para tirar as moscas e diminuir o cheiro. E sempre incentivando usar material local. Agora, se não der para construir latrina logo de cara, ele recomenda o saneamento de gato. Saneamento de gato? Cavar um buraco, fazer as necessidades ali e cobrir na hora com terra. Ele admite que não é o ideal, porque bicho pode desenterrar, mas olha, é muito, muito melhor do que deixar as fezes ao ar livre. Com certeza. E além da latrina, tem outras medidas de saneamento que ele aborda? Tem sim. Fala do lixo doméstico também. Recomenda enterrar em aterros cavados na comunidade e cobrir o lixo com terra sempre para não dar mosca, rato, essas coisas que transmitem doença. Outro ponto é proteger a comida. Cobrir sempre para não pegar poeira, inseto nem contato com mão suja. São todas medidas de baixo custo, né? Que exigem mais mudança de hábito, organização da comunidade do que dinheiro. Mas o retorno para a saúde é enorme. Previne diarreia, cólera, febre tifoide, verme, um monte de coisa. É impressionante como esses princípios básicos de saúde pública são colocados de forma tão prática, tão ligada à realidade local. E para ilustrar essa praticidade toda, tem uma dica que eu achei curiosa. Sobre tratar queimadura, usar mel. É isso mesmo. Assim, essa é uma das várias recomendações que usam recursos locais acessíveis. O manual sugere que depois de limpar bem uma queimadura superficial, cobrir com mel pode ajudar a cicatrizar e a prevenir infecção. A orientação é limpar e passar o mel de novo a cada 1 ou 2 dias. Que interessante. Isso mostra bem a filosofia do livro, né? Usar o que está disponível e que pode funcionar. A gente sabe hoje que o mel tem mesmo propriedades antibacterianas, cria um ambiente úmido bom para cicatrizar. É um exemplo fascinante de como o manual valida e usa conhecimentos que podem ser tradicionais, empíricos, mas que têm uma base prática, principalmente onde não tem pomada antibiótica fácil, né? Claro, sempre com aquela ressalva. Ficar de olho nos sinais de infecção, que aí precisaria de outro cuidado. Então, depois de explorar tudo isso, o agente de saúde que mora ao lado, o uso consciente dos remédios, saber identificar o perigo, a higiene, o saneamento e até essas dicas práticas como a do mel, qual é a grande mensagem que fica desse manual? O onde não há médico? Olha, a mensagem vai além do o que fazer. É um manual sobre empoderamento. Empoderamento pelo conhecimento. Ele mostra que, mesmo com pouco recurso, as comunidades podem sim tomar as rédeas da própria saúde,
usando a informação, a prevenção, usando com inteligência o que está disponível, seja tradicional ou moderno, e, fundamentalmente, sabendo reconhecer quando a ajuda de fora é indispensável. Ele promove uma cultura de autoconfiança, sabe? Mas uma autoconfiança informada, responsável. Não é negar que precisa de médico quando a situação aperta. É sobre construir resiliência na comunidade de dentro para fora. Isso leva a gente para uma reflexão final interessante, né? Mesmo para nós que talvez tenhamos acesso mais fácil a médico, hospital, farmácia, será que a gente não perdeu um pouco dessa noção de responsabilidade compartilhada pela saúde? Quanto desses princípios, a prevenção ativa pela higiene, o questionamento se a gente precisa mesmo daquele remédio, valorizar o cuidado, a compaixão com quem está doente e a própria ideia de que a saúde da comunidade é um pouco responsabilidade de cada um, quanto disso a gente poderia trazer mais para o nosso dia a dia, para ter uma vida coletivamente mais saudável? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a nossa próxima conversa.